Olá, vamos conversar aqui nesse momento sobre o milenarismo pré-niceno. O que é milenarismo pré-niceno? É a perspectiva desta igreja anterior à ortodoxia a respeito do fenômeno milenarista. O que nós chamamos de milenarismo? A perspectiva de que, em algum momento, Deus vai implantar o seu reino na Terra. Este é o tema do vídeo de hoje. Normalmente, quem trabalha com textos bíblicos, textos antigos, leva em conta três mundos, mundos aqui, entre aspas, né? O mundo atrás do texto, ou seja, o contexto que gerou o texto, o mundo dentro do texto, em outras palavras, o conteúdo do texto, o que o texto quer revelar, e por fim, o mundo à frente do texto, neste caso, as interpretações que o texto enfrentou, que o texto sofreu, a forma como o texto foi recebido e compreendido pelos leitores à medida que o tempo vai passando. Então, estes três mundos do texto, se estamos falando aí de milenarismo, estes três mundos nos interessam bastante, tá? Eu vou dividir essa minha fala para você em etapas. E a primeira etapa é o período apostólico ou a escatologia do movimento de Jesus. É um contexto onde o espaço judaico, a Judéia especialmente, é povoado, recheado de tensões. Há muita tensão política, há muita pressão cultural do Império Romano sobre os judeus lá na Palestina, na Judéia, especialmente na Judéia, mas não apenas na Judéia, né? Judéia, Galiléia, até mesmo fora daquela região, há muita pressão e o judaísmo é um caldeirão em ebulição. A expectativa em boa parte desses judeus espalhados pelo Mediterrâneo é que em algum momento Deus intervirá na história para trazer aí o cumprimento de suas profecias das escrituras judaicas, dos textos apocalípticos, do reino de Deus que viria sobre a humanidade. As tradições judaicas esperam o reino de Deus, que o livro de Daniel chamou de reino dos santos do Altíssimo, a vinda do Filho do Homem, esse Messias que vai trazer o reino, a ressurreição dos irmãos que morreram e um período de tribulação que também no livro de Daniel aparece como abominação desoladora. Tá? Aqui a comunidade de Jesus adota do judaísmo então estes elementos e o resultado é uma igreja que foca na parousia, ou seja, a volta de Jesus, é isso que significa parousia, e no reino de Deus. As influências neste caso são a apocalíptica judaica, os textos apocalípticos que os judeus liam e conheciam. O texto judaico mais significativo neste caso é o livro de Daniel. Mas além do livro de Daniel, nós temos também apocalipses que não chegaram a entrar no cano hebraico, como o livro de Enoque, o Testamento dos 12 Patriarcas, Vida de Adão e Eva e outras obras que ainda eram usadas pelos judeus e, de certa maneira, influenciaram as comunidades de Jesus. Os grupos aqui que se desenvolvem a partir disso são os grupos em torno do Paulo, que possuem uma escatologia paulina, os grupos leitores dos evangelhos sinóticos, que, nesse caso, promovem uma escatologia sinótica, né? Há também uma escatologia joanina e, por fim, talvez o texto mais conhecido, se não o mais conhecido, pelo menos o mais famoso, é o Apocalipse de João, que está lá no finalzinho do século, em meados de 95 a 96. Após isso, eu vou falar com você sobre período após os apóstolos, o período pós-apostólico, que é o fim do Novo Testamento e o início destes leitores do Novo Testamento. É o período pós-apostólico, tá? Neste caso, estamos vendo a consolidação do movimento de Jesus, agora traduzido como cristianismo. Finalmente, há uma consciência de que o movimento é distinto do judaísmo, então nasceu aí formalmente o cristianismo. A teologia aqui ainda é de ênfase apocalíptica, há muita leitura de Apocalipse por estes primeiros cristãos. Eles não apenas leem, mas eles adaptam e atualizam estes textos em suas igrejas, em suas comunidades, reinterpretando o Messias, reinterpretando o milênio promovido pelo Apocalipse de João e por algumas outras obras.
porque o tema do milênio, que é esse período intermediário entre o fim da história e o início da transcendência, esse período que nós chamamos de período milenar, aparece em fontes judaicas, como o Apocalipse de Baruque e o livro de Quarto Esdras, não na forma de 1000 anos, mas esse período de paz na Terra entre a chegada do milênio e o fim do mundo, esse período de paz na Terra, ele aparece nos textos de Quarto Esdras no Apocalipse de Baruque. Então, é uma perspectiva compartilhada por grupos judaicos também. Tá? Então, isso aparece nesses leitores cristãos. Esses leitores cristãos, eles são entusiasticamente defensores dessa perspectiva, que é a perspectiva de um milênio na Terra, um período de paz na Terra anterior ao fim do mundo. Nós temos aqui as práticas litúrgicas e a missão da igreja, essas duas coisas são elementos impulsionados pela escatologia. A escatologia está forte na liturgia, eles falam muito do tema, a escatologia está promovendo a missão, eles fazem a missão na perspectiva de que, em algum momento, não haverá mais oportunidade de fazer missão, porque o reino já chegou. A tensão aqui agora é entre fazer a missão enquanto aguardam o reino, entre a vinda de Jesus e a necessidade de se organizarem enquanto ele ainda não chegou. Destaco aqui agora um terceiro momento, que é o momento do martírio, ou o período do martírio. É um contexto de grande perseguição e grande opressão sobre as comunidades cristãs, período esse que só vai terminar com a conversão de Constantino lá no ano 312. Neste momento, espalhado pelo Mediterrâneo, o movimento cristão será circunstancialmente perseguido. Em alguns lugares ele é mais perseguido do que outros, a perseguição não é contínua, às vezes ela vem de forma mais intensa, depois ela desaparece quase por completo, então é por meio de ondas, né? Mas de uma maneira geral é um contexto de hostilidade contra as comunidades cristãs. Eles entendem que esse período é inclusive o período anunciado pelo Daniel, que é o período de grande tribulação. Eles estão lendo o martírio e a perseguição romana como o cumprimento das profecias de Daniel a respeito da chegada do fim dos tempos. Enquanto os mártires vão dando a vida pela missão, por Jesus, pelo cristianismo, vão nascendo comunidades em torno destes mártires, da memória destes mártires. O martírio não desanima as comunidades cristãs. Na verdade, o martírio acaba sendo, segundo alguns historiadores do movimento, acaba sendo um promotor, um incentivador destas comunidades. É bom lembrar, por exemplo, do pai da igreja, que disse como um desafio, né, para os magistrados romanos: torture-nos, pode nos perseguir, porque o sangue dos cristãos é a semente do cristianismo. Então, eles entendiam que as perseguições acabavam promovendo o próprio movimento. Há aqui uma relação, então, entre sofrimento, esperança e escatologia. O nome desse fenômeno é quiliasmo. Quiliasmo é a ênfase no milênio. É a perspectiva cristã que foca, que lança luz e que gira em torno de um período de paz na Terra anterior à vinda de Jesus. Chamamos a esse movimento de quiliasmo, tá? E talvez o texto mais famoso desse período histórico aqui para ilustrar o quiliasmo seja realmente o texto do Papias, como citado lá em Eusébio de Cesareia. O Papias morreu lá em meados de 163 e ele escreveu ou falou algo do tipo: haverá dias em que nascerão vinhas que terão cada uma 10.000 videiras. Cada videira terá 10.000 ramos. Cada ramo terá 1.000 galhos. Cada galho terá 10.000 cachos. E cada cacho terá 10.000 uvas. Cada uva espremida renderá 25 metretas de vinho. E quando um dos santos pegar um dos cachos, o outro cacho gritará: pega-me, porque sou melhor, e por meu intermédio bendize o nome do Senhor. Essa citação aqui curiosa do Papias está simbolicamente, né, metaforicamente, descrevendo um período à frente, dentro da história, um período de muita prosperidade.
de muita paz, de muita tranquilidade. Não haverá mais fome, por quê? Porque a comida vai gritar para os seres humanos: podem vir aqui, estou aqui esperando. Então esta que é a imagem que o Papias então constrói para nós. Além dessa perspectiva, eu destaco para você então as características do quiliasmo, uma grande ênfase nesse período milenar, que está lá em Apocalipse capítulo 20, tá? A lógica da inversão escatológica. O que é inversão escatológica? Que o mundo vai se inverter. Aqueles que são perseguidos agora vão deixar de ser perseguidos. Os pobres não vão ser mais pobres. Os doentes não vão ser mais doentes. É uma inversão de realidade no fim dos tempos. Há uma ansiedade pela ressurreição dos mortos, porque muitos irmãos estão morrendo, né? Então a ressurreição é um tema importante para esses seguidores de Jesus. A perspectiva de volta iminente de Jesus está acesa neles, cada vez maior, inclusive. Quanto mais a perseguição aumenta, mais a ansiedade pela volta de Jesus vem sobre esta igreja. Há um desejo, então, pela prosperidade material, como eu acabei de descrever aqui em Papias. O contexto nos ajuda a entender o motivo e a causa destas ênfases. A perseguição eventual realmente é um elemento a se considerar. O martírio também é um elemento a se considerar. A pluralidade do cristianismo, nesse momento, ainda não tem uma cabeça, o movimento não tem cabeça, o movimento é acéfalo, e nesse caso o cristianismo é plural. As igrejas da Ásia, as igrejas do Egito, as igrejas da Síria, cada uma delas está tentando sobreviver. E nesse contexto de pluralidade cristã, não havia ninguém ainda tentando dizer como as igrejas iriam ler o texto bíblico ou interpretar o Apocalipse. Você tem um ou outro tentando fazer isso localmente, como Irineu de Leão, que tenta orientar a leitura bíblica lá na Gália, como leitores que tentam orientar no Egito, como, por exemplo, o Clemente de Alexandria. Mas, de uma maneira geral, não havia centralização, não havia cabeça, o movimento era bem dividido e bem separado em termos de liderança. Tá? Isso ajuda a fazer com que estas ênfases sejam ênfases, apesar de parecidas, bem peculiares a cada lugar. Cada um destes autores, cada um destes leitores da Bíblia tem interpretado o seu texto sem interferência externa. E, por fim, falta, nesse caso ainda, a definição do cânon. O cânon não está completo, o cânon não está formado. Então, estas igrejas leem textos que, posteriormente, elas não lerão mais. Alguns apocalipses judaicos, como Enoque, eram lidos por essas igrejas, e estes livros deixarão de ser lidos no futuro, quando o cânon for constituído. Tá? Então, estes elementos todos nos ajudam a compreender o quiliasmo nesse período da história. As principais figuras quiliastas eu coloquei na tela para você aí, é o Papias, que viveu de 60 até o ano 130, Justino Marte, que viveu de 100 até 165, Irineu de Leão, 130 a 200, o Tertuliano, até 225, o Hipólito de Roma, que morreu em 230, e talvez um dos últimos desta grande dinastia, deste grande grupo de quiliastas, é o Vitorino de Petô, que morreu em 304. Quais são as grandes controvérsias desse período histórico? Pois bem, poderia colocar aqui o quiliasmo de um lado e o Clemente de Alexandria do outro, né? O Clemente não aceitou o quiliasmo lá no Egito, mas boa parte dos demais líderes são quiliastas e estão fazendo a leitura bíblica de forma quiliasta. Há uma tensão aqui entre literalismo e simbolismo. Os leitores quiliastas tendem a ler os textos da maneira mais literal possível, e o Clemente quer ler o texto de forma simbólica. O Apocalipse de João não foi aceito por todo mundo, porque é bom lembrar que Gaio, nesse período histórico, entendeu que o livro, inclusive, era um livro herético. O Dionísio de Alexandria, como nós encontramos lá no documento Eusébio de Cesareia, nós encontramos lá em Eusébio a opinião de Dionísio sobre o Apocalipse. Dionísio entendeu que o Apocalipse não deveria deixar as igrejas, não deveria sair do cano das igrejas, mas ele era um livro difícil demais para as pessoas entenderem. Então esta é a controvérsia neste momento histórico em torno do nosso tema aqui agora, que é o milenarismo na antiguidade. Para terminar esse vídeo, então, eu leio aqui um trechinho da fala do Dionísio, como nós encontramos lá em Eusébio de Cesareia. Assim, pois, alguns dos nossos antecessores rechaçaram-no
como espúrio e desacreditaram por completo o livro, no caso o Apocalipse, examinando capítulo por capítulo e declarando que era ininteligível e ilógico e seu título enganoso. Eu, de minha parte, não poderia me atrever a rechaçar o livro, pois são muitos os irmãos que o tomam a sério, mas ainda admitindo que o pensamento que encerra excede minha própria inteligência. Eu suponho, então, que o sentido de cada passagem está, em certo modo, encoberto, diz lá o Dionísio. Nós estamos aqui no período, então, de transição do quiliasmo para uma outra forma de ler o Apocalipse. E nesta transição, o livro vai sendo alvo de muita disputa, porque os quiliastas eles vão deixando ou dando a vez para um novo tipo de leitura bíblica, que é a leitura que vai ser desenvolvida por Agostinho de Hipona, por Ticônio e outros mais, que é uma leitura simbólica dos textos milenaristas, dos textos apocalípticos. Então, nesse contexto de desconforto com relação ao Apocalipse de João e ao milenarismo, o Dionísio está dizendo: o tema é difícil, não vamos mais falar sobre o assunto. E a partir desse momento, então, a grande opinião a respeito dos temas milenarismo, Apocalipse de João, fim do mundo, é a opinião de Agostinho de Hipona. Nós vamos parar por aqui. Eu vejo você numa próxima oportunidade. Até lá, se Deus quiser.